Totem e Tabu, de Sigmund Freud. Capítulo 2. O tabu e a ambivalência dos sentimentos. Parte 4. Tendo assim clareado o terreno em que se desenvolveu o tão intuitivo tabu dos mortos, não deixaremos de acrescentar algumas observações que podem ser relevantes para a compreensão do tabu em geral. A projeção da hostilidade inconsciente sobre os demônios no tabu dos mortos é apenas um exemplo no bom número de processos a que se deve atribuir enorme influência na configuração da psique primitiva. No caso considerado, a projeção serve para resolver um conflito emocional. Ela tem esse uso em grande número de situações psíquicas que levam à neurose. Mas a projeção não é criada para a defesa. Também ocorre onde não há conflitos. A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo primitivo ao qual estão sujeitas nossas percepções sensoriais, por exemplo, e que normalmente tem o papel principal na configuração de nosso mundo externo, portanto. Em condições que ainda não foram suficientemente verificadas, as percepções internas de processos afetivos e intelectuais também são, como as percepções sensoriais, projetadas para fora, empregadas na configuração do mundo externo, quando deveriam permanecer no mundo interno. Isso talvez se relacione no que toca à sua gênese com o fato de que, originalmente, a função da atenção não era voltada para o mundo interno, mas para os estímulos que afluíam do mundo externo. E dos processos endopsíquicos ela recebia apenas as informações relativas a prazer e desprazer. Apenas com o desenvolvimento de uma linguagem abstrata de pensamento, pela vinculação dos resíduos sensoriais das representações verbais com os processos internos, é que esses mesmos tornaram-se gradualmente suscetíveis de percepção. Até então, os homens primitivos tinham desenvolvido, mediante a projeção para fora de percepções internas, uma imagem do mundo externo que nós, com intensificada percepção consciente, temos que traduzir de volta em psicologia. A projeção dos próprios impulsos maus nos demônios é apenas parte de um sistema que se tornou a visão de mundo dos primitivos e que no próximo ensaio viremos a conhecer como animismo. Lá teremos de verificar as características psicológicas desse sistema e mais uma vez o faremos a partir da análise dos sistemas que as neuroses nos trazem. Apenas adiantaremos que a assim chamada elaboração secundária do conteúdo onírico é o modelo para todos eles. Não nos esqueçamos também que a partir do estágio de formação do sistema, há dois tipos de explicação para cada ato julgado pela consciência, o sistemático e o real, mas inconsciente. E onde te observa que entre os efeitos que em toda parte o mito atribui aos seus demônios, predominam inicialmente os nefastos, de forma que nas crenças dos povos os demônios maus são claramente mais antigos que os bons. É bem possível que se tenha chegado ao conceito de demônio a partir da tão significativa relação com os mortos. Então a ambivalência inerente a essa relação veio a expressar-se no curso da evolução humana, no fato de duas formações psíquicas inteiramente opostas surgirem da mesma raiz. De um lado, o temor de demônios e fantasmas, de outro, a adoração de ancestrais. O fato de os demônios sempre serem vistos como espíritos de gente há pouco falecida atesta mais que qualquer outra coisa a influência do luto na origem da crença em demônios. Cabe ao luto uma tarefa psíquica bastante específica. Ele deve desprender dos mortos
às recordações e expectativas dos que lhes sobrevivem. Uma vez realizado esse trabalho, a dor se atenua, com ela o arrependimento e a recriminação, e, portanto, também o medo dos demônios. Os mesmos espíritos que inicialmente eram temidos como demônios passam a ter o destino mais amigável de serem venerados como ancestrais e solicitados a prestar ajuda. Se acompanharmos a atitude dos vivos para com os mortos através dos tempos, é inegável que a ambivalência diminuiu bastante. Agora consegue-se facilmente refrear, sem necessidade de um maior dispêndio psíquico, a hostilidade, inconsciente mas sempre verificável em relação aos mortos. Onde antigamente o ódio satisfeito e a dolorosa afeição lutavam entre si, hoje se encontra a piedade, como se fora uma cicatriz, e exige que dos mortos não se fale, a não ser bem. Somente os neuróticos ainda turvam o luto pela perda de um ser querido com autorrecriminações obsessivas, cujo segredo, conforme a psicanálise, está na velha atitude emocional ambivalente. Não precisamos aqui examinar de que modo se produziu esta mudança, que participação nela tiveram a mudança constitucional e a melhora real das relações familiares. Mas esse exemplo leva à suposição de que devemos conceder aos impulsos psíquicos dos homens primitivos um maior grau de ambivalência do que o encontrado no homem civilizado de hoje. Decaindo essa ambivalência, desapareceu lentamente o tabu, o sintoma de compromisso do conflito de ambivalência. Podemos dizer dos neuróticos, obrigados a reproduzir essa luta e o tabu dela resultante, que trouxeram consigo uma constituição arcaica como resíduo atávico, cuja compensação por exigência da cultura força-os a um enorme dispêndio psíquico. Agora lembramos a informação não muito clara que Jung nos oferece sobre o duplo significado da palavra tabu, sagrado e impuro. Originalmente a palavra não significava essas duas coisas, designava o que é demoníaco, que não pode ser tocado, e assim enfatizava um traço comum aos dois conceitos extremos. Mas essa persistente característica comum demonstraria que os âmbitos do sagrado e do impuro coincidiam na origem, e apenas depois eles se diferenciariam. Em oposição a isso, nossa abordagem nos leva a concluir, sem dificuldade, que desde o princípio a palavra tabu tem esse duplo sentido, que ela serve para indicar uma determinada ambivalência e tudo o que se originou no terreno dessa ambivalência. Tabu é uma palavra ambivalente em si mesma, e acreditamos a posteriori que o sentido comprovado do termo já permite supor o que se obteve como resultado de ampla pesquisa, que as proibições do tabu devem ser vistas como produto de uma ambivalência emocional. O estudo dos mais antigos idiomas nos ensina que houve muitas palavras assim, que abrangiam opostos, que em certo sentido, embora não exatamente o mesmo, eram ambivalentes como a palavra tabu. Pequenas mudanças fonéticas da palavra primitiva de significado antiético serviram depois para conferir expressão verbal diferenciada aos dois opostos ali reunidos. A palavra tabu teve outro destino. Diminuindo a importância da ambivalência por ela designada, ela própria, ou melhor, as palavras que lhes eram análogas, desapareceram do vocabulário. Espero tornar plausível mais tarde que por trás do destino desse conceito há uma clara transformação histórica, que o termo ligava-se inicialmente a relações humanas bem definidas, caracterizadas pela grande ambivalência emocional,
e que delas foi estendido a outras relações análogas. Se não estamos errados, a compreensão do tabu também lança luz sobre a natureza e a gênese da consciência moral. Podemos falar, sem esticar os conceitos, de uma consciência do tabu e uma consciência de culpa do tabu após a transgressão do tabu. A consciência do tabu é provavelmente a mais antiga forma que encontramos do fenômeno da consciência. Pois o que é consciência? Conforme o testemunho da linguagem, é aquilo que se sabe com a maior certeza. Há línguas em que a sua designação mal se distingue daquela de consciência. Consciência é a percepção interna da rejeição de determinados desejos existentes em nós, mas a ênfase está em que essa rejeição não precisa apelar para nenhuma outra coisa, que está segura de si mesma. Isso torna-se ainda mais claro no caso da consciência de culpa, da percepção da condenação interior dos atos mediante os quais concretizamos determinados desejos. Uma fundamentação parece aí supérflua. Todo aquele com consciência sente dentro de si a justificativa da condenação, a recriminação pelo ato realizado. A mesma característica mostra o comportamento dos selvagens ante o tabu. O tabu é um mandamento da consciência. Sua violação faz surgir um terrível sentimento de culpa, que tanto é evidente em si como de procedência desconhecida. Portanto, também a consciência provavelmente surge com base numa ambivalência emocional, a partir de relações humanas bem específicas às quais se liga tal ambivalência, e sob as condições reivindicadas para o tabu e a neurose obsessiva, de que um dos sentimentos opostos seja inconsciente e conservado, reprimido pelo outro, obsessivamente dominante. Essa conclusão harmoniza-se com várias coisas que aprendemos na análise das neuroses. Primeiro, o fato de no caráter dos neuróticos obsessivos haver um traço de penosa conscienciosidade, como sintoma reativo à tentação que espreita no inconsciente, e de um mais alto grau de consciência da culpa ser por eles desenvolvido quando há intensificação da doença. É possível arriscar a afirmação de que, se não podemos atinar com a origem da consciência de culpa nos enfermos obsessivos, não temos perspectiva nenhuma de conhecê-la. A solução dessa tarefa é agora alcançada no âmbito do indivíduo neurótico. Esperamos chegar a uma solução análoga no tocante aos povos. Em segundo lugar, chama-nos a atenção que a consciência de culpa tenha muito da natureza da angústia. Pode ser descrita sem maior problema como angústia da consciência, mas a angústia remete a fontes inconscientes. A psicologia da neurose nos ensinou que, quando desejos são reprimidos, sua libido é transformada em angústia. E lembremos que na consciência de culpa também há algo desconhecido e inconsciente, isto é, os motivos da rejeição. O caráter de angústia da consciência de culpa corresponde a esse desconhecido. Se o tabu manifesta-se predominantemente em proibições, é admissível a reflexão segundo a qual ele seria evidente por si mesmo e não necessitaria de amplas provas tomadas da analogia com a neurose, que ele teria em seu fundo uma positiva corrente de desejo. Afinal, não é necessário proibir o que ninguém deseja fazer, e de todo modo, o que se proíbe enfaticamente deve ser objeto de um forte desejo. Se aplicarmos essa tese razoável aos nossos primitivos, deveremos concluir que entre suas maiores tentações estão matar seus reis e sacerdotes, cometer incesto, maltratar os mortos, etc. Ora, isso não é muito verossímil, e provocaremos a mais decidida oposição se referirmos essa tese
aos casos em que nós mesmos acreditamos ouvir do modo mais nítido a voz da consciência. Afirmaríamos então com inabalável certeza que não sentimos a menor tentação de violar um desses mandamentos. Aquele que diz, não matarás, por exemplo, e que a ideia de sua violação nos traz apenas horror. Se atribuímos a essa declaração de nossa consciência a importância que ela pretende ter, torna-se supérflua, por um lado, a proibição, tanto o tabu como nossa proibição moral, e, por outro lado, o fato mesmo da consciência fica inexplicado e nos escapam as relações entre consciência, tabu e neurose, ou seja, volta-se ao estado do conhecimento que existe enquanto não abordamos o problema do ponto de vista da psicanálise. Porém, se levamos em conta o fato descoberto pela psicanálise nos sonhos de indivíduos sãos de que a tentação de matar os outros é também em nós mais forte e mais frequente do que imaginamos e de que produz efeitos psíquicos mesmo quando não se manifesta para a consciência, e se além disso reconhecemos nas prescrições obsessivas de determinados neuróticos as medidas de segurança e autopunições relativas ao intensificado impulso de matar, então voltaremos com outra apreciação à tese exposta acima, de que onde existe uma proibição deve esconder-se um desejo. Suporemos que tal desejo de matar se acha realmente no inconsciente e que o tabu, como a proibição moral, está longe de ser psicologicamente supérfluo, sendo explicado e justificado pela atitude ambivalente ante o impulso homicida. Uma característica dessa relação ambivalente que destaquei várias vezes como fundamental, o fato de a corrente positiva de desejo ser inconsciente, nos abre o caminho para outros vínculos e possibilidades de explicação. Os processos psíquicos do inconsciente não são nada idênticos àqueles que nos são conhecidos de nossa vida psíquica consciente. Eles gozam de algumas liberdades dignas de nota, que foram subtraídas àqueles. Um impulso inconsciente não precisa ter surgido ali onde o vemos aparecer. Pode vir de outro lugar, ter se ligado originalmente a outras pessoas e relações, e através do mecanismo do deslocamento, ter chegado ali onde nos chama a atenção. Graças à natureza indestrutível e incorrigível dos processos inconscientes de épocas remotas, aos quais era apropriado, também pode ter sobrevivido em épocas e circunstâncias posteriores, em que suas manifestações devem parecer estranhas. Essas são apenas sugestões, mas cuidadosamente desenvolvidas, elas mostrariam como podem ser importantes para o entendimento da evolução da cultura. Antes de concluir essa discussão, não podemos deixar de fazer uma observação introdutória a pesquisas vindouras. Embora insistindo na identidade essencial da proibição do tabu com a proibição moral, não contestamos que tem de haver uma diferença psicológica entre as duas. Apenas uma mudança nas condições da ambivalência básica pode ser a causa de a proibição não mais aparecer em forma de tabu. Até agora nos deixamos guiar na consideração psicanalítica dos fenômenos do tabu, pelas concordâncias demonstradas com a neurose obsessiva, mas o tabu não é uma neurose, e sim uma instituição social. Cabe-nos então a tarefa de indicar onde se acha a diferença de princípio entre a neurose e uma criação cultural como o tabu. Aqui, mais uma vez, tomarei um único fato como ponto de partida. Teme-se entre os primitivos que a violação do tabu acarrete uma punição, geralmente uma grave enfermidade ou a morte. Tal punição cairá sobre aquele que se fez responsável pela transgressão.
Na neurose obsessiva é diferente. Se o doente realiza algo proibido, ele não teme o castigo para si, mas para outra pessoa, que geralmente não especifica, mas que na análise é facilmente reconhecida como uma das mais próximas e mais amadas por ele. Nisso, o neurótico se conduz de modo altruísta, portanto, e o primitivo de modo egoísta. Apenas quando a violação do tabu não é automaticamente vingada, nasce nos selvagens o sentimento coletivo de estarem todos ameaçados devido à afronta e apressam-se em executar eles mesmos a punição omitida. Não é difícil explicar o mecanismo dessa solidariedade. Está em ação o medo do exemplo contagioso, da tentação a imitar, ou seja, da capacidade de infecção do tabu. Se alguém chegou a satisfazer o desejo reprimido, em todos os membros da comunidade se animará esse desejo. Para sofrear essa tentação, o infrator invejado tem que ser despojado do fruto de sua ousadia, e não raramente a punição dá aos seus executores a oportunidade de, sob justificativa da expiação, perpetrar o mesmo ultraje por sua vez. Este é, afinal, um dos fundamentos do sistema de punição humano e tem por pressuposto, corretamente sem dúvida, que os mesmos impulsos proibidos se acham tanto no infrator como na comunidade que se vinga. Nisso a psicanálise está confirmando o que dizem os homens devotos, que somos todos pecadores. Como explicar a surpreendente nobreza da neurose, que nada teme em relação a si, mas tudo em relação a alguém que ama? A pesquisa psicanalítica mostra que essa atitude não é primária. Originalmente, isto é, no começo da doença, a ameaça de castigo aplicava-se à própria pessoa, como entre os selvagens. Em cada caso, temia-se por sua própria vida. Somente depois o medo da morte foi deslocado para uma pessoa amada. O processo é um tanto complicado, mas podemos abarcá-lo inteiramente. Na raiz da proibição há normalmente um impulso mau, um desejo de morte em relação a uma pessoa amada. Este é reprimido mediante uma proibição, e esta é ligada a uma determinada ação, que digamos representa a ação hostil contra a pessoa amada, mediante deslocamento. A execução desse ato é ameaçada com a pena de morte. Mas o processo vai adiante. O desejo original de que a pessoa amada morra é substituído pelo medo de que morra. Quando a neurose se revela tão afetuosamente altruísta, portanto, ela está compensando a atitude oposta de brutal egoísmo que lhe é subjacente. Se chamamos de sociais os sentimentos que são determinados pela consideração pelo outro e que não o veem como objeto sexual, podemos destacar o recuo desses fatores sociais como um traço fundamental da neurose, depois encoberto pela supercompensação. Não vamos agora nos deter na gênese desses impulsos sociais e em seu vínculo com outros instintos fundamentais do homem, e sim evidenciar por meio de outro exemplo a segunda característica principal da neurose. Em suas manifestações, o tabu apresenta enorme semelhança com o medo de contato dos neuróticos, o délire de toucher. Ora, nessa neurose, a proibição é normalmente de contato sexual, e a psicanálise mostrou, de modo geral, que as forças instintuais que são desviadas e deslocadas na neurose têm origem sexual. No tabu, o contato proibido tem claramente não apenas sentido sexual, mas, sobretudo, o significado mais geral de ataque, de apoderamento, de afirmação da própria pessoa. Se é proibido tocar no chefe ou em algo que com ele esteve em contato,
Deve-se impor com isso uma inibição ao mesmo impulso que outras vezes se exprime na desconfiada vigilância do chefe e mesmo nos maus tratos físicos dele. Assim, a preponderância dos elementos instintuais sexuais é o fator característico da neurose. Mas os próprios instintos sociais surgiram como unidades particulares da união de componentes egoístas e eróticos. Esse exemplo de comparação entre o tabu e a neurose obsessiva permite imaginar qual a relação das diversas formas de neurose com as formações culturais, e como o estudo da psicologia das neuroses é relevante para compreendermos a evolução cultural. As neuroses mostram, por um lado, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais que são a arte, a religião e a filosofia, e, por outro lado, aparecem como deformações delas. Pode-se arriscar a afirmação de que uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte, uma neurose obsessiva a caricatura de uma religião e um delírio paranoico de um sistema filosófico. A diferenciação remonta, em última análise, ao fato de as neuroses serem formações associais. Elas procuram obter por meios privados o que na sociedade surgiu mediante o trabalho coletivo. Na análise instintual das neuroses, percebemos que nelas a influência determinante é a das forças instintuais de origem sexual, enquanto as formações culturais correspondentes baseiam-se em instintos sociais, aqueles oriundos da junção de elementos egoístas e eróticos, pois a necessidade sexual não é capaz de unir os homens da mesma forma que as exigências da autopreservação. A satisfação sexual é, antes de tudo, assunto particular do indivíduo. Do ponto de vista genético, a natureza associal da neurose resulta de sua tendência original de escapar de uma realidade insatisfatória rumo a um prazeroso mundo de fantasia. O mundo real evitado pelo neurótico é governado pela sociedade dos homens e pelas instituições que eles criaram conjuntamente. Dar as costas à realidade é, ao mesmo tempo, retirar-se da comunidade humana. A seguir, áudios do próximo capítulo.